Olha aqui como o seguidor do falso profeta de Satanás é louco, muito louco. Ele diz aqui, ó, se Cacou Phillips é falso, então Jesus é falso também. Eu estou postando para eles versículos das Escrituras que mostram que Jesus é o Filho de Deus, que a salvação é somente através de Jesus, e ele, contradiz, dando preferência ao seu falso profeta que falsifica os versículos da Bíblia, dizendo se Cacou Filipe é falso, então Jesus é falso também. Ele prefere o profeta de Satanás do que o Filho de Deus. Aí eu coloco aqui, Jesus é filho de Deus, Cacou Filipe é filho do diabo. Aí ele chega e bota aqui, ó. Quer dizer, ele não nega que o profeta dele é filho do diabo, não. Na realidade, lá no íntimo dele, ele sabe que o profeta dele, o falso profeta dele, é filho do diabo mesmo. Coroa mentiroso, quem disse que Jesus é filho de Deus? Oh, brincalhão! Jesus é Deus e está sentado na sua destra, poder e trono. Ele veio como filho do homem e voltou para a sua posição como pai. Oh, Bocó! Quer dizer, aqui ele não negou que o profeta dele é filho do diabo, então ele sabe. Ele sabe, ele aceita, reconhece que o profeta dele é filho do diabo, é mentiroso. Aí aqui eu botei, né, respondendo que ele falou que Jesus e Deus é a mesma coisa, e botei aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar esse mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto as suas obras são feitas em Deus. Aí aqui é que ele ignora a grandeza, né, da mensagem que ali é Jesus falando. Ele ignora, rejeita e bota aqui um comentário sem lógica. Tu não tens revelação nenhuma. Rapaz, vai dormir. Quer dizer, ele recusou a mensagem bíblica, negou, não aceitou e botou esse comentário aqui tolo, de louco. Tu não tem revelação nenhuma, rapaz. Vai dormir. Quer dizer, ele recusa a palavra de Deus. Ele nega, ele rejeita a palavra de Deus. Aí eu boto aqui. A sua revelação são dos demônios. Aí ele coloca: maldito é aquele que tenta entender ou interpretar a palavra de Deus da sua própria maneira. Malditos. Quer dizer, ele aqui confessa que o falso profeta dele, de Satanás, Cacou Filipe, é maldito. Né? Ele aqui está confessando que o falso profeta dele é do capeta, do diabo. Maldito é aquele que tenta entender. Você, quer dizer, não pode tentar entender, né? O diabo não quer que você entenda as escrituras. Né? E o falso profeta dele é usado pelo diabo, não quer que você tente entender. Né? Maldito é aquele que tenta entender ou interpretar a palavra de Deus da sua própria maneira. Malditos. Quer dizer, a Bíblia você tem que entender, você tem que lutar para entender, lutar para compreender. E quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. As Escrituras interpretam as Escrituras. E o falso profeta dele, né, não tenta entender as Escrituras e interpreta as Escrituras torcendo e falsificando as Escrituras. Aí eu coloquei aqui para ele. Deixa eu ver aqui. Tá meio difícil aqui, mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Só as escrituras podem interpretar as escrituras, sabendo primeiramente isto, que nenhuma da profecia das escrituras é de particular interpretação.
Aí eu coloquei: o seu falso profeta de Satanás acha que pode interpretar as escrituras, mas ele só torce e falsifica alguns versículos das escrituras. Aí ele coloca: coroa, tu não entendes nada. Que é cômico. E botou um vômito grande aqui, botou um vômito. Aí eu cheguei e botei assim: isso é vômito da mesa dos demônios, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito, imundiça, e não há lugar limpo. Isaías 28, 8. Não poder beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu esponjadouro de lama. 2 Pedro 2, 22. Quer dizer, as palavras. Aí ele botou outro vômito, colocou outro vômito. Quer dizer, são verdadeiros inimigos das Escrituras, inimigos de Deus, inimigos de Jesus, inimigos do Espírito Santo, das Escrituras Sagradas também. Eles acreditam no falso profeta de Satanás. Todos os versículos que eles mostram que o falso profeta de Satanás passou para eles, o vômito que passou para eles, são versículos tudo falsificado. Tem versículo de Isaías que é falando sobre Jesus, ele é para Jesus e eles falam que é para o falso profeta deles. Tem profecia em Apocalipse que é para o próprio João que escreveu e ele diz que é para o profeta dele. No passado, alguns anos atrás, ele dizia, o falso profeta Satanás dizia que ele era o Elias. Mas só que na própria escritura está escrito que Elias é o próprio João Batista. Era João Batista que era o Elias que havia de vir. Eles falsificam muitos versículos. Tem profecia de Jesus sobre que enviaria profetas, né? E, e outros, né? Através de dons. Aí eles falsificam também dizendo que é o tal falso profeta. Mas só que se cumpriu a profecia de Jesus na igreja. Na igreja primitiva se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus enviou profetas, no caso, dons de profetizar. E quem tem o dons de profetizar não é chamado de profeta. Tem um dom de entender as profecias que já estão escritas na Bíblia. Né? É diferente. O profeta no Novo Testamento é diferente do profeta no Antigo Testamento. Esse cidadão é completamente louco. Olha o que ele postou. Está provado e comprovado por Deus que Cacau Phillips é a única boca de Deus, autorizada para interpretar a palavra. O resto são sonhadores. O cara é completamente louco. As escrituras mostram que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Jesus é o braço de Deus. E o profeta Cacau Phillips passa para os seus seguidores que ele é a boca de Deus. É loucura, uma loucura muito grande. Aí quem não concorda com ele, no caso, está endemoniado aqui, ó. Eu postei um vídeo, eu fiz um vídeo com a loucura dele e postei para ele. Não sei nem se ele viu o vídeo. Aí aqui, ó. Cansei de responder demônios. O cara é completamente endemoniado, segue um homem endemoniado e diz que cansou de seguir demônios. Vamos ver um negócio interessante aqui. Aqui, peraí, deixa eu botar devagar para não sair, aqui. Trabalhou
Cadê? Novamente. Trabalhou na empresa O Cramu da Meia-Noite. Trabalhou na empresa O Cramu da Meia-Noite. Olha a loucura dele. Aí Cramu da Meia-Noite para ele é o tal do profeta dele. Vamos ver um versículo aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui eles usam esse versículo aqui. Espera aí só um momento. Esse versículo aqui ele usa para dizer que é o clamor da meia-noite. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O versículo que ele usa é o de baixo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Esse versículo aqui de São Mateus, capítulo 25, versículo 6, ele diz que é para ele, o tal falso profeta de Satanás, Cacou Filipe. Só que ele ignora a anterior, na passagem em Mateus 24, 31, está dizendo quem é o clamor, o que é o clamor da meia-noite, né? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Eles procuram versículos para torcer. No caso ele, o falso profeta de Satanás, Cacou Philips. E os seus seguidores acreditam. Acho que eles passam por uma lavagem cerebral, são hipnotizados, ficam completamente cegos. São dissimulados, mentirosos, endemoniados, né, detratores, inventores de males, torcem as escrituras, falsificam as escrituras, estão militando pelo inferno, militando para ir para a perdição junto com Satanás e seus anjos. Vários servos de Satanás já queimaram bíblias em épocas diferentes. O falso profeta de Satanás, Cacou Filipe, queimou algumas bíblias. E aqui o seu discípulo manda, vai queimar esta tua Bíblia para seguir a Jesus. E eles falsificam e torcem alguns versículos para dizer que esse falso profeta é servo de Deus, enviado de Deus. E ele, ao mesmo tempo, queimou bíblias e os seus discípulos, seus seguidores também mandam queimar bíblias. É uma grande contradição.